Fala galera, vocês estão bom? Tô um pouco nervoso, a gente está no primeiro episódio do nosso podcast Descomplicando a Veterinária. E não sei, né? Você que me acompanha aí no Instagram, já me conhece. E você que está aí me encontrando agora aqui no YouTube, eu sou o Dr. Rogério Salles, sou anestesiologista. Eu tenho um canal também aqui no YouTube e um canal no Instagram onde eu ensino uma medicina veterinária descomplicada. Então a gente iniciou o projeto agora de podcast e a nossa intenção é toda semana trazer um especialista, alguém da área, para trazer assuntos relevantes de uma maneira descomplicada, de uma maneira engraçada para você, estudante de veterinária e também o recém-formado. Isso aqui não poderia ser possível se eu não tivesse meus parceiros, né? O Hub 2181, que é essa infraestrutura maravilhosa que a gente tem, onde a gente produz nossos criativos, e também a Altec que produz, né, eles fabricam equipamentos para o anestesiologista, vaporizador, na minha opinião, eu uso na rotina, é um dos melhores, e além também de produzir, eles tem manutenção, né? Quem conhece o André sabe, é um gênio, qualquer marca ele monta, desmonta e faz ficar melhor ainda. Mas o que eu mais gosto também da Altec é a atenção que eles dão. Então, para você, meu colega veterinário que quer iniciar aí na anestesia, ou também você dono de clínica que quer ter um aparelho dentro do seu centro cirúrgico, eu te indico a Altec, tá bom? Hoje, vamos falar aqui, não podia começar esse primeiro episódio, né, com um cara que mora no meu coração, foi meu veterano na faculdade, aprendo muito com ele tem um canal também no YouTube e no Instagram, ele ensina de uma maneira muito bem humorada, por, sei lá, coincidência, né? Nós temos a mesma especialidade, atuamos na mesma área. Eu tô aqui com o Dr. Juan Esteves, meu amigão, né? Obrigado pela loucura, né? Sempre que a gente troca ideia, eu falo das minhas loucuras. Vamos fazer, bora, né, cara? Né? Isso é muito legal, né? Além de um colega aí da rotina, da mesma área, fico feliz em ter você aqui também. É um cara que gosta do mercado digital. Juan, deixa você se apresentar. Quem que é o Juan? Conta aí pra gente. Bom, vamos lá, né? Que responsa nesse primeiro episódio aí. Bom, eu sou o Juan, sou médico veterinário, como o Roger falou, anestesiologista, pós-graduei aí em anestesia na USP e já trabalho desde 2017 também com serviço de terapia intensiva. E aí a gente vem nessa loucura, nessa rotina aí há um bom tempo, né? Essa rotina de emergencistas aí, né? A gente gosta bastante dessa loucura de urgência e emergência. Inclusive, a gente conseguiu aliar as duas coisas, né? Então, tanto a anestesia quanto a terapia intensiva, e hoje é um dos meus focos principais dentro do canal, como o Roger falou, né, fazendo já o jabazinho de começo aqui. Eu falo bastante sobre esses casos de pacientes graves e eu gosto muito desse tema. E para mim é um prazer gigantesco estar aqui. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e espero poder contribuir de alguma forma, irmão. Eu que agradeço. Juan, pessoal, vai estar aqui na tela o arroba dele. Então, sigam, vão aprender bastante, né? Juan, eu falo pra galera que me conhece, que assim, tem um pessoal que chega na faculdade e vai se apaixonando pelas coisas. Eu me apaixonei num certo momento ali pela ultrassom, eu gosto demais de ultrassom. Também depois de formado fui gostar de raio-x, de endoscopia, mas eu entrei na veterinária só para ser anestesiologista. E você, como que você descobriu essa paixão aí? Foi dentro da graduação ou pós-graduação? Como que você descobriu essa paixão aí? Cara, foi um rolo danado. Eu entrei na faculdade focado na cardio. Então, a primeira ponto era cardiologia. Eu lembro. Você lembra, né? Adorava cardio. Tive essa ideia até o terceiro, quarto ano, que foi quando eu tive a disciplina de urgência e emergência. Dali eu me apaixonei por anestesia, por terapia intensiva. Aí o rumo começou a me levar. Dei mentoria nessa área e aí fui focado na urgência e emergência. Com o passar do tempo, eu brinco que a anestesia, ao contrário de você que já tinha esse foco na anestesia, a anestesia meio que me escolheu. Sim. Então, tava certo dia fazendo plantão, aí falaram, pô, eu preciso de um anestesista assim, assim, assado. Eu falei, pô, mas eu não sou anestesista, não tenho informação pra isso. Ela falou, não, vou te treinar assim, assim, assado. Daí eu comecei a procurar por estágios, essas coisas. Mas foi assim que meio que a anestesia surgiu na minha vida. Então, foi cardio, Silvestre, pensei em orto, cara. A primeira loucura é em ortopedia. Até eu entrar no primeiro procedimento cirúrgico de ortopedia e falar, meu, não dá, de ficar segurando, né, a pata 2 horas. Eu falei, tá louco, não quero isso não. Muito bom. Eu lembro de você na faculdade, né? Hoje, né, eu tenho o prazer de acompanhar a sua rotina, a gente conversa bastante. Sim. E eu fico feliz em ver aonde você tá anestesiando, ensinando, né? Eu vejo nobreza no legado. Mas não foi fácil. Eu lembro de você na faculdade com a roupa do quartel. Sim, cara, pô, tu nem lembra, essa parte foi embaçada. A gente passa um momento obscuro, assim, que é cansativo, sai direto do... né, você que era militar na época. Mas
Dá saudade, eu sinto Dá. saudade hoje, não sei você, cara. Cara, dá uma nostalgia, né? Algo realmente bom. Eu lembro também dessa época da faculdade, era trampo. Eu cheguei a pegar exame uma vez porque eu dormi na prova. Eu tinha acabado de chegar do quartel, eu tava fazendo prova do Ferrari de saúde pública. Aí peguei, tava fazendo, daqui a pouco do nada, quando eu vi, tava dormindo. Aí já era, mas é muito. É uma muito legal. jornada, Uma né, jornada. cara? E hoje você encontra aí os parceiros de bagunça da época de faculdade no centro cirúrgico? Porque, cara, hoje, eu vou falar a verdade pra você, tinha alguns amigos que eu falava assim, nem sei se vinga não. Aham. E, cara, se tornaram cirurgião de mão cheia e eu tenho um prazer imenso, às vezes, de estar com eles no centro cirúrgico e ver o grande profissional que se transformou, né? Sim. E é uma bagunça, né? A gente se encontra, lembra de apelido de faculdade, é muito da hora, assim. Você tem anestesiado pra esses parceiros? Tenho, cara. Antes com mais frequência, quando eu morava aqui no Vale, né? Hoje eu mudei pro litoral. Mas tinha gente que eu nunca tinha tido nem contato na faculdade. Você lembra, né? A turma era grande, tipo, Sim. 100 e poucos caboquinhos lá. E aí foi diminuindo até 30 formar. Mas o Felipe, que é um dos principais que eu anestesiava, o Felipe Scarpelli. Ah, cara, gosto muito dele. Pô, é só risada no centro cirúrgico. E assim, eu só fui ter amizade com ele mesmo depois de, sei lá, 3, 4 anos de formado, que daí ele me chamou pra fazer uma anestesia, Olha pra e você aí ver. foi surgindo, e aí a gente foi indo. Tem a cara. amizade que a gente tem na faculdade que é pra vida toda, né? Exatamente. Juan, vamos falar daquilo que a gente gosta. Vamos falar de anestesia aí, né? Bom demais. O foco aí do Descomplicando a Veterinária, né? É trazer de uma maneira mais tranquila pro graduando, principalmente, né? E nós que já trilhamos esse caminho, então a gente pode às vezes, contribuir para uma galera que tá perdida no que fazer, né? E, cara, às vezes o cara se descobriu um novo anestesista aí, Sim. né? Por que não? Então, falando aí da anestesia, né? Tem as bizarrices que a gente ouve, não sei você, mas o pessoal às vezes me pergunta assim: doutor, você só vai aplicar anestesia, deixa operando, E entra no seu vaza. carro e vai embora. Não vê o universo que é a anestesia, né? Sim. Desde chegar, preparar o paciente, olhar aqueles exames previamente, fazer uma avaliação pré-anestésica ali, né? Decidir qual é a melhor manobra, que a gente tem a questão de, assim, né? Olhar para o paciente propriamente, Sim. mas eu, particularmente, olho também para o tipo de cirurgião. Claro. A mão do cirurgião a gente conhece, né? Esse cirurgião é mais legal, ele não gosta de bloqueio, então eu vou com uma droga que, sei lá, por uma infusão contínua, né? A gente tem isso, né? Esse aqui, ele gosta que eu faço, sei lá, tumescência. Esse aqui pega mal. Ele pega mal. Então a gente pega o costume do cirurgião, mas também sempre olhando para o paciente, obviamente. Sim. Então, esclarecer aí para essa juventude que está na faculdade, ou até mesmo para aquele cara que já é formado e ainda não escolheu uma graduação, uma pós-graduação, sobre anestesia, esses mitos que tem, como que funciona, né? Como que é o pós-operatório, como que, né? Eu sempre acompanho lá no seu canal histórias que você conta, pô, esse cara aqui teve uma parada, esse aqui não sei o quê, Sim. e é muito legal. Então, você tem alguma história bacana aí, assim, pô, Sim. eu nem imaginava que isso acontecia, e quando eu vi, eu tava fazendo e tava até o pescoço naquilo. Aham. E até só, desculpa até contextualizar uma outra questão que você comentou, que eu acho interessante, que é relacionado a essa parte do tutor, achar que a gente aplica e vaza. Cara, isso aí direto. Eu cheguei pra anestesiar várias vezes e o cara chegava e falava assim, pô, você só dá uma aplicadinha, ele dorme e você some? Eu falei, não, mas isso é uma grande falha. Eu vejo no sistema como um todo, desde Claro. a parte clínica até a nossa como anestesista, porque qual que é a incidência sua aí de ver o tutor, de trocar uma ideia? Fazer uma consulta anestésica com o tutor, isso, né? É isso, cara. É. E é uma questão que eu acho que falta bastante. Eu hoje tenho tentado implementar mais na minha rotina, mas antes, quando eu tava nessa loucura de volante pra cima, pra baixo, pra lá e pra cá, era essa doideira que você vivencia também. E aí essa questão, da mesma questão do pós-operatório, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Mas quando a gente comenta que a gente não tem esse aspecto para explicar pro tutor, olha, como que a gente planeja, o que a gente vai fazer, mostrar o aparato, falar, pô, faz o bloqueio para ele não sentir dor, todas essas questões da analgesia multimodal, aí a gente sabe que ele se lasca. Uma coisa interessante, né? A gente tá aqui no Hub hoje, são o quê? Já é a noite Já é aqui. noite. Você hoje veio pra nossa cidade aqui fazer uma anestesia, eu também tive uma rotina hoje, e a gente não para, né? Não para. E hoje, Juan, eu anestesiei um cão de um médico de Que humano, legal. né? E, cara, foi muito legal, muito muito legal. legal. A gente, justamente A você galera falou, costuma ter medo, né? não, cara, foi muito legal. Você tá fazendo tal coisa, a gente faz bloqueio e tal, você usa reme feito. Pô, que muito louco, assim. Sim. Porque, imagina, a galera da medicina também tá descobrindo isso, né? Que a gente tá fazendo bloqueio guiado por ultrassom neuroestimulador, entende? Então,
é novo para muita gente, quem dirá para quem é tutor, que não tem Exatamente. esse conhecimento, às vezes, de farmacologia, de anatomia, de neuroanatomia, que hoje Exatamente. evoluiu bastante, né? Então, eu vejo você falando muito no controle de dor ali dos tap block, Aham. do bloqueio regional, propriamente Aham. dito. Não é só chega e dá uma picadinha e vai para casa. Sim. Ou às cegas, né? Não é, né, eu até ia falar com você, se hoje você tem explicado até pro colega clínico quanto pro tutor a questão analgesia, E anestesia, né? Não é eu tirar sua consciência, né? Então, Aham. esse é um tema que eu acho que é interessante a gente esclarecer, Com Rua, certeza. porque o pessoal acha que é isso, eu tirei sua consciência, eu serro sua perna. Tá tranquilo. Aí a gente Não. volta lá pra E 1800, né? o Do William cuidado. Morton, né? Então, e o cuidado é muito maior que isso, né, cara? Se a gente olhar com carinho pra cada paciente e poder falar, meu, eu preciso dar conforto pra Sim. ele, né? Não é só. Vou te interromper aqui, não é só voltar da anestesia, isso é obrigação, né? Exatamente. Esse é o princípio básico, né? Agora tem os outros pilares que você tem que seguir, né? E você tem aí um cronograma que você segue, assim, de tipo, pra criar essa analgesia, tipo, pensando numa técnica multimodal? Sim. A primeira coisa, acho que é definir o que é anestesia e o que é analgesia. Sim. Pô, o cara anestesiado, a gente sabe que a gente tem a sensibilização de córtex, então a gente desliga o cérebro basicamente do paciente. Isso não quer dizer que o estímulo A doloroso não modulação está chegando. ocorre. A modulação, exatamente, a modulação vai chegar lá no corno medular. Tem que ter percepção. E depois esse paciente vai acordar com percepção, vai ter a percepção da dor, e aí a gente vai desenvolver uma dor aguda inicialmente, que se maltratada vai se transformar numa dor crônica. Você é um cara que é apaixonado pelo assunto de dor, manja muito bem. Eu dou aula de fisiopatologia e controle da dor em alguns Sim. cursos, né? Aham. Inclusive a escola era sua. Sim, inclusive isso. E esse é um tema que realmente faz total diferença. E aí, quando a gente fala de analgesia, é quando a gente usa de recurso, seja ele medicamentoso ou outras técnicas para gerar a inibição dessa dor, né? Então, o controle do limiar de dor propriamente dito. Então, a gente tem as técnicas com uso de opioide, que a gente utiliza bastante ainda na rotina, né? Depois teve uma época que entrou aqueles opioides free. Mas, pô, eu vou ter que estender um pouco, foi mal. Mas quando fala de opioide free, eu até entendo para medicina humana, porque o cara vai chegar lá depois, vai viciar em oxicodona, vai viciar em morfina, vai viciar nos opioides. Agora o cão, ele não vai bater na porta da sua clínica lá, ou na porta da clínica do colega e falar assim, me dá um crack aí, pelo amor de Deus. Não é? Eu vou discordar um pouco. Não, a gente tem as resistências, né? Eu acho que eu vejo as resistências. Não, mas sabe o que acontece? Assim, é legal usar o opioide, eu uso bastante. Mas o uso desregrado, Não, sim. às vezes ele vai para uma internação pós uma cirurgia ortopédica. Sim. Às vezes o pessoal da internação lava aquele cara uma Não, semana aí na tem metadona. hiperalgesia, né? Aí o que acontece? Ele vicia, ele vai Sim. ter uma abstinência que nós geramos isso, Sim. né? Então ele viciou por uma culpa nossa, Aham, né? Porque concordo. também o pessoal não usa as escalas de dor pra fazer desmame, né, No cara? máximo usa a EVA, né? A visual analógica. Né? É verdade, mas assim, então, eu me preocupo com isso, mas eu não sou opioid free, tá? Sim. Eu uso bastante, Né? mas com um certo ali receio, sabe? Sim, aí a gente entra no ponto que é o ponto crucial, que é a analgesia multimodal. Justamente pra gente não entrar também. Os extremos são ruins, né? Em tudo, né? Se a gente for ver. Não, daqui a pouco eu vou ter que anestesiar com reiki. Aí não vai, fica bruto. E, cara, eu já tive tutor que fez reiki em paciente, viu? Sim, funciona. Tem a medicina alternativa hoje Sim. na veterinária. Eu boto fé, mas pra controle de dor, eu sou o alopata, né? Eu sou xarope também e enfim. Mas aí, por definição, analgesia, e a gente tem as técnicas que a gente usa hoje, que é o loco regional, que também é uma pós que você fez, muito legal. muito massa esse mundo da loco regional, que te permite realmente inibir a dor do paciente aí, utilizando muito menos analgésicos, muito menos anestésicos. E por que isso? Porque não existe um fármaco mais seguro. A gente tem o fármaco, cada um desses fármacos ele vai causar pelo menos algum efeito adverso. Então, utilizando a dose mínima de cada um desses fármacos, a mínima efetiva, logo a gente vai conseguir ter um melhor controle de dor mais adequado desse paciente e menos efeitos colaterais, provavelmente. Um plano não tão profundo. E um né? plano menos profundo, exatamente. Isso é muito louco. Até fazer um jabá aqui, cara. Eu fiz com o mestre, né, cara? Sim. Com o Futema e com o Léo, né? A sensacional. Iep Ranvier, quem não segue aí, porque é top. Eles são, assim, os caras que começaram esse negócio, então
vale a pena quem tá querendo fazer essa pós de bloqueio ir pro IEP Ranvier. Sim, né? com certeza. Até a gente teve o prazer de ter eles no nosso curso lá Sim. também. Ele deu um módulo de loco regional. O cara é fora da curva e uma humildade, né, cara? Eu Não, falei puta, pra meu ele, eu falei mestre. assim, nossa, vontade de colocar ele na caixinha. Falei, não, chega aí, é nóis. É o cara que você quer ser amigo sempre, né? Isso é muito bom. Eu não sei se já aconteceu com você, Uhum, ou só comigo. É, Existe um mito, uhum. né? Existe um mito do anestesia inalatória. Você já ouviu, né? Porra. Cara, anestesia inalatória é mais segura, doutor? É, cara, e aí é outra bagaça que, puta, eu fico. Esse é um assunto que eu fico Mas puto, a cara. gente está construindo um terreno que outras pessoas que vão habitar, né? Aham, Então a gente está preparando para essa nova geração. Pode ser que a gente nem veja essa nova realidade, mas sim. a gente está construindo devagarzinho. Uhum. Eu hoje, eu antes de me formar, eu era enfermeiro na veterinária e eu via coisas que a galera lá atrás estava brigando que hoje eu usufruo, né? Sim, sim. Então eu acho que a gente está preparando o terreno para a galera deles Yeah. entenderem, né, que a anestesia é muito mais que Sim. inalatória. Tanto é que o pessoal me pergunta assim, inalatória é mais segura? Eu falo, anestesia segura é quando é feito por um anestesista. Aham, O que te adianta ter uma Ferrari se você não tem CNH? exatamente. Então você tem que ter o cara habilitado ali para fazer, né? Uhum. E não sei se na sua rotina, e às vezes até o cirurgião fica bravo, você vai lá, monta 4 bombas de Fica, seringa, você tá 3 bombas doido. de seringa, uma peristáltica, você fala assim, hoje eu vou arrepiar numa Aham. ativa aqui, o cara, não vai fazer anestesia não, Pô, doutor? vai demorar esse negócio aí, vai pôr em Não, plano. aí ele fala assim, é injetável? É. Não, Desespero. exatamente. E, às vezes, e esse é um mito, né? Mas isso também, mais uma vez, culpa nossa, como veterinários, de chegar e falar assim, não, a anestesia inalatória é mais segura. Mas eu até entendo que numa certa época era necessário isso, porque você chega lá, igual você falou, os caras que prepararam o terreno pra gente aqui agora, eles estavam lutando contra uma anestesia somente dissociativa, né? E que, quando eu digo dissociativa, como posso dizer, é uma anestesia geral, injetável, melhor É que dizendo. tiveram o costume, né, De de chamar chamar de dissociativa dissociativa, a isso. injetável, porque usava muita ketamina que Exatamente. dissociava, né? Aham, isso. E aí, quando a gente fala sobre anestesia injetável, essa anestesia geral, entra naquele mesmo aspecto, que o paciente, ele tá lá, ele só não tem a percepção da dor. A mesma coisa acontece na anestesia inalatória, então é um mito. Então, Tira não adianta- consciência, né, eu doutor? só tiro a consciência. E aí o estímulo doloroso tá lá. Aí vai acordar, puta dor, né? Sim. É muito legal ter essa consciência. Eu gosto muito quando tem estagiário comigo ali Sim. dentro do centro cirúrgico. Eu gosto de ensinar, e eu sou falante, né? O que ano que você tá, não sei o quê. Quer entubar? Vem cá. Aí chega eu aí. quero, sabe, me ensinar como faz a intubação, É gostoso, né? porque... Ah, cara, e amanhã você entra numa internação, esse cara tá coordenando uma internação. Sim. Eu fico feliz, cara, de saber Com que eu certeza. coloquei uma sementinha ali, entendeu? Consagrou-se, né? Consagrou-se a colocar na conta do anestesista, às vezes, o cálculo de infusão, né? Coisas que às vezes é pro plantonista noturno, a infusão, por exemplo, de um vasopressor, Uhum. o Filk, o Milk, né? Que são controles analgésicos com infusão contínua. Eu lembro muito, colega em comum nosso, adoro, ele vai estar aqui com a gente também, que é o Dr. Guilherme Aquino, Conheço, né? meu Um brother, né? cardiologista. E eu tive a oportunidade, quando eu era veterinário da internação, e aí me caiu uma ficha muito legal. Que eu tava com um cardiopata, aquele úmido frio, né? Em edema, encharcado, é de uma colega. Aham. Olha a Tem resposta. isso aí. E eu falei, o que eu faço? Daí eu fui na loucura de ler alguns artigos que falavam até de fazer prova de carga para você obter pressão suficiente para depois fazer um diurético. Falei, caramba, eu vou fazer carga num cara que tá em edema. Aí falei com o doutor e falou, cara, entra com vasopressor. Rapaz, foi um negócio fantástico. Ele me deu o cálculo, eu cru em tudo assim. Sim. Eu coloquei numa bomba, fui de 15 minutos, quando eu vi, tava com a metapressória, e aí eu fiz o diurético, e funcionou. depois, cara, a família me agradeceu, o cachorrinho bem pra caramba. E Divisor aí, de só que águas, né? eu não era anestesista. Aham. E aí me caiu uma ficha de tipo assim, isso não é função do anestesista. Isso é do plantonista. É do ali. plantonista. Eu saber entubar um paciente quando chega em parada. Nós gostamos muito do Recover, né? O Aham. manual Recover, que é o guideline. Sim. Isso é de extrema importância na graduação, se você puder. E lá fala que às vezes o chefe, o líder de uma reanimação é o enfermeiro, porque eles sabem em qual gaveta tá cada Exatamente. coisa, onde tá. Não é sobre só saber sobre reanimação, mas sua posição. Exato. Então,
começou a cair umas fichas pra mim que tem funções que foram atribuídas a nós, porém ela tem que ser também do plantonista, do cara que tá ali soldado de frente, né, quando chega um paciente em parada. E você acompanha muito isso, né, doutor, na sua rotina aí de UTI, que você faz a terapia intensiva. Como tem sido aí? Tem tido bastante sucesso? Fala pra gente da rotina, né? Eu vejo bastante seus stories lá. Esse dia você postou de um Yorkinho que viu a luz, né? Esse viu, chegou de Cara, perto e a gente puxou pelo foi pé. muito legal aquilo, né? Conta esse caso pra gente aí que vale a pena. E aí tá aquela velha história já conhecida por todos os anestesistas, né? O cara fala assim, pô, é porque é uma cirurgia eletiva, no caso, só pra contextualizar. Um York novo, 3 ou 4 anos, não me lembro. Mas, só te interromper, quais são os dois planos anestésicos do York? É o vivo e morto só. Esse quis ir pro morto, a gente segurou e voltou ele. Mas a grande questão, cara, que o York é um novo, uma castração de macho, uma orquiectomia, um procedimento extremamente relativamente rápido e Exatamente. simples, né? Cara, eu fiz o planejamento habitual e fiz a individualização do protocolo. Não foi aquele negócio, não, bota aí, a gente vai fazer a mesma coisa que faz pra todo mundo. Mas, quando a gente fez, eu vi que ele tava ok e tal, não sei o que. Durante a hora que a gente mudou o plano dele, né, o decúbito, desculpa, ele começou a ter umas alterações de ritmo. E aí eu comecei a perceber que ele entrou uns quadros de VPC e eu falei, vai parar. E ali naquele mesmo momento eu pensei, como eu tinha utilizado de pré-anestésico ali uma dexmedetomidina, falei, poxa, pode ser por conta do alfa-2 que tinha dado essa diminuição do débito cardíaco, né? E aí eu antagonizei e comecei o protocolo do recover, né? Basicamente, é o ABC. No caso, como ele já estava para parar, eu não preciso esperar o paciente parar para admitir para o CAB, né? Então eu já comecei as compressões, aí já tinha o nosso enfermeiro, o cirurgião, e a gente foi intercalando, ele foi ventilando, o enfermeiro já foi puxando os fármacos, por isso que é importante essa questão da liderança, saber o que vai acontecer, né? Sim. Porque a emergência, ela não é um negócio assim, aconteceu, é tudo desorganizado. Tem que treinar, cara, cada um com a sua posição, né, cara? Assim, e tudo é protocolado, o lugar mais protocolado é a emergência. Sim. Então você vai saber onde está cada coisa, o que você tem que fazer, ciclo de adrenalina a cada 3 minutos e tudo mais. E abro outro parênteses aí, a dose caiu 10 vezes no recover. O pessoal, exato, né? O cara faz lá, às vezes faz uma ampola, o cara não faz nem dose, o cara puxa a ampola e toma. Exatamente. É triste, cara. A gente ri, mas é um negócio que tem que ter consciência, né, Juan? Você que tá na rotina, você vê, olha, você fazendo tudo regrado e a taxa de perda ela é alta, né? A gente acaba tendo as intercorrências, né? Então aí, tem que treinar. Tem que treinar, mas aí entra naquela questão. Por isso que hoje eu faço questão de conversar com o tutor. Quando eu vou explicar pra ele, eu falo que é igual voar de avião. Existe risco do avião cair? Tem o risco do avião cair. Só que a gente tem todo um planejamento. Nenhum piloto de um Airbus aí pega e simplesmente lá no ar ele vai decidir o que ele vai fazer. Não, ele tá em terra, então tem o planejamento, então tem a avaliação pré-anestésica, tem todo o checklist, ele faz seria a MPA, e aí depois ele faz a indução, é a hora que ele vai começar a voar, o aviãozinho dele. Quando chegou lá em cima, tá na hora de aterrissar, vai desligar o ISO, vai desligar as bombas aditivas, e aí vai começar a hora de recuperação. Então eu explico todas essas fases pro tutor, isso faz mais sentido para ele, porque daí se acontece alguma intercorrência, você fala, pô, foi planejado, tava dentro daquilo. Mesmo o avião, o que acontece? Pô, estourou uma turbina lá. Não quer dizer que o avião vai cair. Ele vai ter que achar um aeroporto mais próximo. O seu York foi no pouso, né? Foi, basicamente no pouso. Foi no finalzinho, a gente já tinha desligado tudo, foi estubar. Aí ele tava no decúbito, aí ele começou a tossir e começou a zoar todo o ritmo, né? E aí a gente teve que... E tá em casa hoje? Tá em casa, tá bem, a gente fez acompanhamento. Segundo a árvore da vida do Rabelo, tem esses 28 dias, né? Já passou os 28 dias. Então, olha que louco onde a gente chegou, né, cara? Porque, né, a gente iniciou esse papo falando o seguinte... doutor, você só aplica uma injeçãozinha e vai pra casa? E aí, olha só o tanto de coisa que acontece, né? Você falou do planejamento cirúrgico. No transcirúrgico, você falou de uma orquiec, né, para quem não tá habituado com o termo, é a castração do macho. Ela é relativamente simples, né, em questão de técnica cirúrgica, de risco, né, cirúrgico e também de tempo. Porque a primeira hora cirúrgica é totalmente diferente da terceira. Mas a gente entra em cirurgia sabendo que vai demorar ali suas 3, 4 horas. Então, não é só aplicar e ir embora, né? É saber a hora de pisar no freio, a hora de acelerar ali no plano, né? E também o pós-operatório, né? Não é tipo assim... Deu o último ponto,
ele tirou a luva, você vai embora. A gente ia mandar para internação um paciente ali despertado, com controle de dor, né? Exato. Então, o anestesista acaba ele tendo uma ligação muito grande com o pessoal da internação, né? Do que ele quer que acompanhe, de tanto parâmetros quanto o que ele quer que administre, né? Sim. Por isso que eu acho que é natural hoje, né? A gente vê tantos anestesistas migrando da anestesia para terapia intensiva, né? Porque são basicamente especialidades co-irmãs ali, elas se conectam totalmente. Eu fiz o caminho inverso, né? Fiz terapia intensiva para anestesia, mas o caminho natural é esse. O cara faz anestesia e também presta serviço dentro da terapia intensiva. Muito legal. E assim, mesmo que não precisa tá num... o pessoal deve pensar, doutor, quando a gente fala em terapia intensiva, aquela catedral de bomba apitando, né? Sabe aquele paciente que se eu tirar da tomada morre? Não. E às vezes o suporte avançado envolve você fazer um protocolo de dor interessante, né? Monitorar uma pressão de tempo em tempo, fazer as escalas de dor para saber como tá aquele paciente, para saber assim, o doutor Juan saiu daqui, e ele prescreveu que ele quer tal medicação na dose tal a cada 6 horas. Mas, peraí, eu tô vendo que ele tá evoluindo bem. Será que eu posso aumentar o intervalo e diminuir dose? Porque, querendo ou não, a gente olha pra dor e olha pra ele viver. O anestesista fala assim, ele não pode ter dor, tem que viver. Sim. Mas se eu não cuido de uma metapressória, eu faço uma lesão renal importante, eu faço uma lesão... posso gerar um AVC, né? Uma lesão central. Então, assim, se eu não monitoro isso pro pós-operatório, esse cão também pode ter um problema hepático lá na frente, iatrogênico, né? Eu, na época de graduação, eu lembro muito que na veterinária ocorre muito os Cushing iatrogênico. A grande maioria é iatrogênico, né? Então, a gente ter sabedoria até para usar um corticoide. É uma medicação que não é restrita à UTI, na clínica geral, mas, pô, a dose também caiu bastante hoje, né? A gente usa 0,15, ali, quando exagera 0,3, mas a gente antigamente era de meio pra cima. Fácil. Até eu gravei eu falei esses dias sobre a fosfolipase, né? Pra mim não faz sentido, Juan, não faz sentido, cara. Você falar que tem a dose analgésica e a dose imunossupressora, sendo que a inflamação é algo que é de defesa. Então, se você imunossuprir, você tira inflamação. Exato. Mas... antigamente a gente tinha esse negócio, né? Faz uma dose anti-inflamatória. Mano. Carca o pau aí. A mesma coisa trauma, né? Pô, trauma os caras até hoje, é uma briga que eu faço direto. Os seus memes falando disso. Corticoide, taca ali dexametasona 10mg, não sei o que. A gente sabe o quanto que isso é deletério. E a questão renal, que é um ponto importantíssimo, a galera fala, o rim morre depois, só que o cara esquece que é ele que vai liberar principalmente lá o sistema renina-angiotensina aldosterona, né? Então a gente vai ter toda aquela alteração, principalmente reperfusional, de perfusão do paciente propriamente dito. Então, o impacto que a gente causa é muito grande. E aí, lembra logo no começo, quando o Dexdomitor, né? Fiz propaganda agora e já era. Mas o Dexdomitor lá começou a ser empregado, a galera... Pô, tudo que é bicho era dexmedetomidina. E hoje tem estudos mostrando que o uso, que principalmente inicial, era uma dose muito alta, e a gente não sabe qual que é a repercussão que a gente vai ter nesses pacientes, tanto do ponto de vista cardíaco, propriamente dito, de alterações valvares, como também renal, né? Então, a gente achava muito louco. Nossa, eu cheguei com BPM de 23. Nossa, arregacei. E tinha débito, porque tinha pressão. A pressão tava lá em cima, é lógico, ele aumenta a pós-carga, aperta o canudo. Era muito louco. O que fez? O rinzão lá tava sofrendo, ele falou assim, nossa, aldosterona, recapta água, joga lá, aumenta a pressão. Gente, ó, não estamos falando que a droga não é ruim, não, top, é uma droga muito legal, mas trazer a consciência do aluno, a importância de se atualizar. Na época que a gente começou a usar isso, o Juan sabe, era a dose alta, porque era o que tinha de estudo, era o que tinha de bula, e sim, tinha resultado, a gente via um resultado. Só que daí uns caras mais doidos falaram, vamos ver até onde isso vai, não é sobre só tirar dor ou consciência, a repercussão renal que isso pode gerar, a repercussão cardio. Então, né, você é aluno aí, que tem o plano, né, de se tornar anestesista, não é só saber entubar, não é só saber qual é a cor do eletrodo que vai em cada canto, né? Tirar o paciente da mesa é o mínimo, não é diferencial, é obrigação, eu falo. Mas assim, você ter um conhecimento de farmacologia, né, Juan?
que é loucura, mas aí você fala assim, o cara que eu estagiei, ele fazia assim, tudo bem, mas o que tem de novo? O recover caiu por terra muita coisa que a gente praticava, né? Então, o cara se atualizar é muito importante. Que essa que é a graça, né? Eu acho que se a gente tivesse um negócio que era totalmente a mesma coisa sempre, a gente não ia aguentar ficar. Então eu acho que a grande graça do negócio é essa. Igual você falou, o protocolo recovery já mudou muita coisa, e a gente vê que tudo vai mudando, né? Hoje a gente pode usar até a dexmedetomidina de forma bastante segura dentro da UTI. Então tem estudos que demonstram ali a utilização comparando dexmedetomidina com fentanil, quem que é mais seguro? Sim. Nesse estudo, que é randomizado lá, tal, não sei o que, mostra justamente que a dexmedetomidina apresentou respostas mais satisfatórias do que o fentanil. Então, por exemplo, você falou do Fenta, né? Hoje eu uso na minha rotina, por exemplo, o Remifenta. Esse médico que eu tava conversando hoje, eu falei pra ele, né? Era uma reop, né? A gente tava fazendo de novo esse paciente que eviscerou. E aí eu falei, velho, eu não vou bloquear não. Não vou bloquear não, eu vou fazer um Remifenta. Por causa da segurança que eu tenho nessa medicação, sabe? Cara. E aí, cara... É muito louco, porque no primeiro protocolo, esse é uma reoperação. No primeiro, foi totalmente diferente de hoje, olhando para o paciente e por conhecimento anestésico, né? Farmacológico, aliás. Falei, eu não vou ficar funcionando esse cone medular de novo, não vou mexer, deixa quieto, entendeu? Eu fiquei meio receoso, falei, não vou fazer epidural. Então eu vou por um Remifenta na infusão contínua ali. Uma estratégia ótima, cara. Sem ressaca esse bichinho, volta bem, entendeu? Então foi muito legal. E hoje também eu tenho percebido. É uma forma que a gente consegue titular bem. Você desligou, sai da corrente sanguínea muito rápido, é muito bom. Então, mas assim, ainda percebo que não é muito comum muita clínica ter, por duas questões. Não saber usar e o preço. Sim. Mas, quando você falou aí do Alpha 2, né, ou do dexmedetomidina, quando virou essa moda, é porque uma indústria farmacêutica veterinária resolveu olhar pra gente com carinho e trazer numa concentração interessante e tudo mais. Hoje eu percebo que a gente tem evoluído também na questão da indústria farmacêutica para veterinários, né? Total. Então, mudou a droga? Pode ser que mudou o profármaco, o veículo e também a apresentação, né? Pô, quantas drogas que você foi calcular, às vezes tava 0,000, você falou, nem quero usar. Não quero usar eu hoje anestesiei, cara, um porquinho da Índia também. Não tinha 1 quilo. Sim. E aí, como que eu calculo uma droga que tá redilui o trem? Não, eu já perco a vontade, porque eu induzo o erro, entendeu? Então, hoje, é muito legal isso, que é da indústria farmacêutica, dá atenção pra gente, né? Total, cara. Quando eu prescrevo também no pós-operatório, é interessante falar isso pro aluno. Eu prescrevo aquilo que tá descrito em bula, que é para uso veterinário. Pode usar o de farmácia humana? Pode, cara, mas quem que se dedicou, parou e pensou na minha classe foi a indústria farmacêutica. A gente tem que valorizar, né, cara? Porque daí a gente fomenta esse negócio e eles também produzem mais coisas pra gente, né? Então, hoje, eu fico feliz por isso, cara, de drogas que tem tido hoje pra anestesiologia veterinária, equipamentos também, né? A gente poder bloquear, cara, é muito legal. É vida, né? Eu vejo colegas que às vezes vêm com ultrassom pra clínica e ultrassonografista metido usa GE. Só que é Logic, eu não lembro mais o modelo. Ele é veterinário. Sim, então ele foi feito para veterinária, né? Eu administrei alguns hospitais e a gente introduziu o raio-x digital com revelação DR lá, né? E o raio-x, ele era pra veterinária, né? Ele tinha o escopozinho ali, o cachorrinho desenhado, isso aqui é a cabeça, o programa, né, que a gente usava ali, o Vivix, era para uso veterinário. Então, cara, muito legal essa evolução, né? Nós dois anestesiamos juntos para uma tomografia aqui na nossa cidade. Quando tudo era mato, né? Mas, cara, a qualidade, né? O hospital tem uma tomografia aqui em São José, a Prontodog, os caras têm um equipamento animal ali muito legal, você né? Você não vê um monte de hospital. Você vai no hospital público aí, o cara não tem uma toma de 16 canais, às vezes, cara. Não, top de linha. Então, eu fico feliz com isso, sabe? Também. Mas, ao mesmo tempo que vai evoluindo, né, a questão de melhoramento da oferta de produtos e fármacos pra gente, e até mesmo equipamentos, a gente tem que tá estudando e reciclando, né? Com certeza. Então, até um tema que eu acho interessante aí, às vezes você fala, eu não quero fazer uma outra pós-graduação, eu já sou pós-graduado. É que a gente tende a cair naquele negócio, eu tô pós-graduado, eu já cheguei onde eu queria. Mas eu e você acabamos de concordar aqui que a anestesia, ela andou
depois que a gente se formou na pós-graduação. Esses cursos, né, às vezes online tem tido, a gente tem colegas que tem vários cursos muito legais, híbridos e às vezes online. O mercado digital veio para ficar. Para ficar, né? Com certeza. Então hoje o aluno olhar com carinho para essas coisas, assim, ó, eu tô em tal área, mas esse curso que esse cara tá falando aqui, vale a pena fazer? Cara, eu sento no meu plantão, assisto uma aula, me ajuda bastante. Esses cursos não são, às vezes, para te formar um veterinário de novo ou te pós-graduar, mas para te atualizar, né, Exatamente. cara? Eu vejo o carinho que você tem, Juan, pelo mercado digital, né, cara? E é legal, né? É muito legal, cara. A gente poder... hoje, cara, eu abro ali meu Instagram e eu vejo lá um aluno, pô, lá do outro lado do Brasil falando, cara... Eu passei na prova com essa dica sua. Eu nunca vi o cara. Eu falo assim, puta, que legal, velho. Um negocinho que eu falei, 1 minuto e meio de Reels ali. Era uma semente gigantesca, né? Não é? Então isso é muito legal, né? Esse também é um propósito da gente estar aqui hoje, né? Numa terça-feira à noite. Sim. Falando de veterinária pro aluno, porque, cara, o escalonamento que a internet nos permite, né? Então a gente poder falar com o cara que tá do lado do outro canto, meu... Estamos pensando fora da caixa, vem pensar com louco, nós, né? E, cara, não é só para aluno, não. Eu acompanho direto o canal de vocês. E tem muita coisa que eu falo, caramba, isso aqui eu não lembrava, que da hora, muito legal. O meu ele é mais, assim, leque aberto, né? Eu falo de fisiologia, anatomia, o seu eu percebo que é muito para anestesia, cara. E é legal, eu fico feliz, cara, em ver um amigo, né, de faculdade, colega de especialidade também, e a gente poder, a gente querer mudar a situação, né? A gente querer fazer uma nova... Vamos dizer assim, uma nova geração. Você fala, pô, eu posso ensinar com o mínimo que eu sei, né? O que eu sei que eu posso passar pra alguém? Juan, tá muito piegas esse assunto, tá muito romântico. Romântico demais. Vamos falar do que é engraçado, cara. Esses cirurgiões aí, tem situações engraçadas que você passa... Vai, aquele placebo do cirurgião, você faz? Ah, lógico. Assim, você olha pro seu monitor, tá tudo ok, você fala, mano, a anestesia tá redondinha. Isso aqui tá ruim, aí você vai e faz assim, ó. Fala, melhorou, doutor? Ele, demais? É muito bom, né? É isso. E o famoso, tipo, você pegou lá o Doppler, secou o gelzinho, ou secou o algodão lá, o algodão não, o álcool lá, que às vezes você usa álcool. Aí para de funcionar a porcaria do Doppler. Você tá no oscilométrico, aí o cirurgião tá toda hora lá no seu monitor, como se entendesse alguma coisa, né? Começa por aí. Aí você vai assim, aquele barulhinho. Já solta aquele vaporzinho pra ele achar que é o Doppler que tá funcionando. Mas é óbvio que tem esses casos, tem as brincadeiras que a gente faz, senão a gente não consegue trabalhar, cara. Eu acho que o centro cirúrgico tem que ter essa animação, né? Senão ninguém vai. É importante, né, essa interação, sim. Cara, eu hoje me dou ao luxo, que eu vou te falar que é muito legal. Eu me dou ao luxo de atender os caras que eu gosto. Sim. Cara, isso é legal, né? Eu tenho cirurgião que eu falo assim, que legal que amanhã eu vou passar o dia com ele, cara. É muito legal. Não, e é muito louco que a gente fala assim pro outro. O que você vai almoçar? Vai almoçar onde? Você vai levar almoço? Não. É porque tá na dietinha, né? Não, vamos almoçar em tal lugar. Cara, você fala, pô, amanhã eu vou almoçar com aquele meu amigo, vou bater um papo com ele, a gente vai salvar vidas, né? Sim. É muito legal. E vira querendo ou não, uma espécie de um relacionamento, um casamento, né? Você acaba lidando com a pessoa todo dia, você sabe os momentos bons e ruins da pessoa também. O cara tá meio pra baixo, né, cara? Aí é a hora que você começa, daí tipo, você sabe, né? Eu faço aquelas piadinhas de tiozão. Rua imita todo mundo, e a gente faz porque, pô, o cara tá lá derrubadão, você fala, tem que jogar um pouquinho pra cima. Então, aí entra num mérito, Juan, que eu queria até falar com você, vale a pena você, aluno, cara, prestar atenção nesse tema. Né? Olha o caminho que a gente fez, que muito louco, né? Desde da graduação e tudo mais, a volta que a gente deu aí na anestesia, falando do pré, do pós, da avaliação, de tudo. Mas, cara, tem que lidar com pessoas, né, cara? Pessoas. Então, no fundo, são só sobre as pessoas, né? Eu falo assim, honestamente, cara, às vezes eu tomei muito na cabeça, sabe, por uma questão. Minha arrogância. Às vezes, quando eu falo arrogância, achar que eu sabia demais e eu perdi uma oportunidade de ensinar alguém, né? Então, às vezes sim, você é o cara que sabe, mas a forma que você trouxe pro colega ali bateu, sabe, de uma maneira que não foi legal. Então, esse relacionamento com a equipe, cara, é importante o aluno ter essa consciência porque você anestesiou, foi pra casa. Será que aquele cara da internação tá fazendo tudo que eu pedi? Deu a atenção devida porque eu pedi? Sim, porque é onde pode dar a M, né, a merda, do problema que todo um trabalho que foi muito bem construído. Você passa lá, você já fez cirurgia com o Rock, naturalmente já demora 10 horas. Só risada, mas só risada, né, sim, cara? Mas aí você vai fazer uma coluna, que vai demorar uma cirurgia realmente ali uns 7, 8 horas às vezes, dependendo do que for. O paciente vai voltar da cirurgia. Não basta só voltar, tem que ter um bom pós-operatório, que é onde eu lido também, né? Que é na parte de terapia intensiva, semi-intensiva e tal.
é esse cuidado pós, que se não for muito bem feito, estraga todo o processo, porque é aquilo que a gente falou da historinha do avião. Então, na recuperação anestésica, que seria o pós-operatório, se eu faço porcaria ali, seria a mesma coisa que o avião descer, fazer a recuperação pegando fogo e não ter um bombeiro para apagar o fogo, fala, larga lá, né? E o anestesista, ele tá também ligado ali na questão metabólica, né? Desde Sim. temperatura, quando se fala de um felino, né? Aham. Quem foi aluno do César Ribeiro sabe o que eu tô falando, né? Sim. Eu assisti uma aula dele e ele fala disso de uma maneira muito, muito legal. Glicemia. Pô, são neonatos que a gente tá atendendo, é bicho de 3 quilos. Sim. Então, o controle, o cara tá em jejum, 3 horas na mesa, produzindo calor de que forma? Aham. Entende? Sim. Então, esse controle de glicemia também é importante ter. Mas eu queria muito que o aluno prestasse atenção nessa questão, porque você abre hoje o Instagram, tá lá. 10 dicas para um veterinário de sucesso. Rapaz, você O seguir cara de aquilo lá... Lamburga, né? Cara, às vezes sucesso é você anestesiar pros caras que você gosta, ser feliz, tá com seus amigos. Lógico, sim, tem as questões que não tem como negar, que a gente paga a conta, né? Sim, com certeza. Mas saber lidar com pessoas, né, cara? Por trás ali de tudo tem pessoas, tem um enfermeiro, tem o estagiário. Então, o anestesista é o Zé Graça. Eu até falo pra galera, um bom anestesista, ele tem que saber uma boa playlist, arrumar um foco e ajustar o ar-condicionado. Ele fez isso, ele manja. Já manja né? bem. Então, a gente é conhecido como Zé Graça ali no centro cirúrgico, mas, na verdade, cara, é o relacionamento interpessoal, né? Sim. E você é um cara que eu gosto bastante da zoeira. Tem sido legal aí com as equipes? O que você pode trazer pro aluno veterinário em relação a isso? Coisa que você quebrou a cara, Juan. Claro. É real, assim, sabe? Cara, de quebrar a cara eu entendo, hein? Esse aí já, várias situações. Primeiro que comecei como plantonista, como a maioria das pessoas saem da faculdade, o primeiro passo é se tornar plantonista sem saber absolutamente nada. Mesmo fazendo estágio, mesmo fazendo tudo, você vai sair despreparado, né? Com o tempo que você vai atingir na curva de experiência. Então, assim, desde decisões erradas, às vezes a gente vai muito pela questão de preço, né? Ah, nossa, eu recebo um pouco menos aqui, vou ganhar R$3 a mais a hora em tal lugar. Aí o cara muda, só que ele esquece que às vezes tem um plano de carreira dentro desse local. Então, é um hospital, às vezes, que tem uma estrutura para você aprender. Então, esse primeiro momento, esse primeiro contato como plantonista, você tem que usar para aprender, né? Você é um bebê, né? Então, é como um bebezinho ali, ainda não saiu da fraldinha, vai começar a dar os primeiros passos. Então, você precisa ter essa noção para depois você ir galgando outros passos. De quebrar a cara, putz, já até depois, por muito tempo depois, fui descobrir a questão do TDAH, que é uma situação que também atrapalha muito essas decisões, a falta de foco, às vezes, em alguma situação, que muitas vezes é mal interpretada, porque eu tive que fazer um giro, assim como você, né? Eu tô ligado que a sua história também é bem forte aí, mas a gente tem que dar os pulos. Então, como eu não tinha um local fixo que me renderia o sonho de montar uma UTI, por exemplo, que é caro, né? Você não consegue montar uma UTI do dia para a noite. E mesmo depois da anestesia, eu precisei tomar algumas decisões. Uma delas foi trabalhar por 9 meses em Angola. Então, mudei de local e tudo mais. E eu só tomei essa decisão porque na época eu estava na Prontovet. E o SAMU tinha ido para lá, ele ia ficar 3 meses, e na época ele tinha um sócio. E aí eles desfizeram a sociedade, quem me contratou foi o sócio dele. Legal. Então eu perderia essa vaga em 3 meses, entendeu? Então eu tive que tomar uma decisão de carreira. E aí eu tomei essa decisão, que foi muito boa, até por questão de aprendizado, cultura, tudo mais. Mas talvez eu teria feito de uma forma diferente, pensando no meu objetivo como anestesista, né? Mas eu acho que tem formas de a gente evitar alguns problemas aí, né? Uma das primeiras coisas é estudar muito, treinar absurdamente. Eu acho que não tem como você ser bom naquilo sem treinar. Você vai pegar um cara de Olimpíada e o cara atleta de alto nível, o cara treina dia e noite. O cara quer entubar, não sabe entubar por quê? Pô, mas você não treina, entendeu? Você tem que saber entubar é o mínimo que você vai precisar no plantão. A procura de mentores, né? Então, pô, você é super acessível nas suas redes sociais, eu também sou. Então, quando o foco for anestesia, pode me procurar. O foco no ensino geral, que você aplica muito bem. Então, eu acho que juntar essas questões é muito importante. Desde a questão... O equipamento é a última questão, né? A gente estava falando de monitoração. Você deu um exemplo que agora que eu lembrei. Monitor, o cara imagina lá uma sala com monitor, um ventilador mecânico top, ventilando, não sei o que, só que o cara às vezes esquece o básico. Ele esquece que apertar a gengivinha do coleguinha lá do paciente, apertar esse lugar. O TPC, você já vai ter um puta de uma monitoração de perfusão do paciente, pra você saber como é que tá, e às vezes a gente esquece. A temperatura, como você bem falou, pô, vai alterar o metabolismo do paciente. E termômetro, todo mundo tem, né? Tem, e deixa no bolsinho aqui, né? Igual Mas morreu porque não tinha oxímetro. E aí o cara chega, ele faz
é mais perdido que esteto de cirurgião, né? O cara fica perdido, assim. Então, eu acho que é uma boa situação para quem tá começando trilhar e evitar esses erros que eu cometi pra caramba, né? Então... Mas é entre erros e acertos mesmo, né, Juan? É interessante o aluno ter isso, porque acontece muito às vezes do estagiário tá comigo ali dentro do centro cirúrgico, que ele querer entubar o felino de primeira, né? Ele querer fazer uma punção em L7S1 da maneira que a gente faz. Pô, quantas a gente não errou, né? Então, além da prática, eu falo muito pra galera, né, nos meus criativos, pratica no estágio. Seja um cara assim, doutor, por quê? Posso fazer no estágio supervisionado com alguém ali capaz ao seu lado. Acesso venoso, cara. Não queira aprender a puncionar uma medula se você não sabe nem puncionar um acesso venoso, né? Eu falo pra galera, sabe como começa uma boa cirurgia? Com bom acesso. Entende? Se parou, eu preciso descer ali a minha adrenalina. E aí, como é que eu faço se eu não tenho uma via patente? Então, o que eu faço? Começa a praticar. Fazer um bom acesso. Doutor, eu posso pegar a pressão para você no pós-operatório? Pode. Eu posso fazer todo o controle de parâmetros ali. Cada clínica, às vezes, tem sua tabelinha ali que tem que pegar esses parâmetros na internação? Pode. Sabe por quê? Você começa a ver o que o corpo conta, né? O que aquele corpo tá contando. Então, a hora que você vai pra lida, você já tá mais habituado a usar um Doppler, né? O pessoal não sabe usar, às vezes, o manguito do esfigmo na posição correta. Não é uma crítica, o pessoal não sabe, não é isso, não. Mas, assim, é uma forma de dizer, cara, pratica. Né? Que aqui dali se torna algo comum e vai salvar vidas, né? Se o foco for aqui dali vai salvar vidas, pratica, né? Hoje o Juan tá aí com o mercado de anestesia consolidado a qual ele atende, de UTI, mas tomou muito na cabeça. Eu tomei muito na cabeça, né, Juan? Então... Recentemente ainda, viu, eu tive, porque eu tive uma mudança gigante, né? Eu mudei de cidade, né? Porque ações familiares, então eu fui para mais perto da minha família com uma proposta. Por fim, não saiu da forma como eu esperava. Eu passei uma das fases mais difíceis da minha vida recentemente. Mas graças a Deus, por já ter esse know-how de saber como que vai funcionar, fazer as alianças networking, né, cara? Esse contato é extremamente importante. Foi o que me reposicionou no mercado de uma forma que hoje estou consolidado de novo, graças a isso. Porque foi tenso, né? Não, mas a gente aprendeu a subir um monte, entendeu? Se tiver que cair e subir um maior, a gente já sabe subir, né? Igual então... o Trump, né? O Trump quantas vezes já faliu empresa gigantesca, o cara vai lá e constrói outra, né? A gente tem que saber lidar. Cara, muito bom. Juan, prazer ter você aqui, foi muito legal esse bate-papo. Espero que você tenha gostado. Eu não sou repórter, Juan também tá, né? A gente tá aprendendo esse negócio. A gente acabou de falar de aprender, estamos aprendendo. O primeiro é legal, que o segundo seja melhor e o terceiro também. Então, que a gente possa, né, tá se encontrando mais vezes, que nessa mesa aqui sente com a gente vários profissionais, vários colegas que venham trazer algo de 1 hora de conversa, que pelo menos 1 minuto que você falou, isso aqui mudou minha vida, isso aqui mudou meu norte. Então, que da nossa conversa hoje, cara, se o cara não lembrar de nada, pelo menos uma coisa que fala assim, mudou minha rotina, mudou minha realidade, que legal, cara, a gente fez algo por alguém, né? Mas obrigado de coração pela sua vinda aqui, cara. Né, cara? Espero vê-lo de novo aqui no Hub, né? Fazer umas collab aí, né? Galera que não segue o Juan, tá aí o arroba dele. E também não posso deixar de agradecer, né, cara, o Hub 2181, cara. Eu sou apaixonado por essa infraestrutura, gosto demais de tudo que o dia que eu falo que eu tenho que vir gravar aqui, cara, é demais. É muito legal. É muito gostoso, né, cara? Esse lugar é muito louco, o estúdio que tem lá embaixo. Cara, os caras têm aqui, só do estúdio lá de baixo, mais de 100 metros quadrados, com, sabe, fundo infinito. Cara, roda de tudo aqui, né? E o André, cara, o André Daltec, meu parceiro do coração, cara que ajuda, ele adora ajudar. Quem conhece ele sabe, tem um coração que ele fala assim, você tá com um problema, eu vou resolver. Daqui a pouco chega no correio pra você a peça que você queria, né? E o equipamento, cara, quem conhece aquele Smart, é muito bom, né? O cara, eles têm o calibrado tanto pra servo quanto pra ISO, né? E todos os periféricos também, todo o circuito que você precisar, ele te fornece. André, cara, é um gênio. Ele conserta todas as marcas. E vou contar um segredo pra vocês, viu? Tem conversado com o André aí, logo vai ter o com ventilação, hein? E eu vi, rapaz. Tá saindo aí. Cara, então eu já nem sei se eu quero comprar o Smart, porque a hora que saiu com o ventilador, segurar, né? É um negócio da hora, mas é um cara que tem propósito no que faz, quem conhece sabe, né? Então, obrigado, André, pela parceria, obrigado, Hub 2181. E você, aluno, cara, obrigado aí. Ativa o sininho aqui, né? Toda vez que a gente lançar, a gente quer lançar aí uma entrevista por semana. Então, você ativando o sininho, vai estar notificando no seu celular que tem uma entrevista nova. Segue a gente ali no Instagram, no TikTok, tá? E
Tamo junto aí para produzir uma veterinária descomplicada. Obrigado por estar com a gente.